Tadeu Duarte, nosso amigo de Nova Iguaçu, da Casa Ministerial Base, um pastor, um jovem pastor cheio do Evangelho, e eu tenho certeza que vai agregar muito hoje no que Deus já vem fazendo essa semana sobre encorajamento e discernimento. Então, eu gostaria que você, nesse momento, se apresentasse para todo mundo aí, fazer um favor. Amém, cara. Eu sou o Tadeu, sou casado com a Larissa. Eu estou aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Estou plantando, né? A gente acredita que a gente está em um processo de plantação ainda de uma igreja, de uma comunidade de fé, uma comunidade local. Há um pouco mais de 4 anos, né? A gente tem servido discipulando pessoas, treinando pessoas ao ministério, pastoreando famílias, ensinando o Evangelho. A gente está fazendo isso um pouco mais de 4 anos. A gente vai para os 5 anos como igreja, né? E hoje também eu participo, né? Tenho cooperado junto com os irmãos do Vozes e Trovões. Vai fazer 1 ano que eu estou nessa caminhada com o Fábio Coelho, né? Sabia não? E o Vozes é um ministério que tem deu uma travada aí, amigo. Não entendi o que você falou. Eu não sabia. Vai lá, pode ir. Estou com o Fábio, né? Junto com o pessoal do Vozes, que tem como visão treinar o corpo de Cristo em relação ao profético, né? Bacana, hein? E é basicamente isso. Tenho servido algumas igrejas também, com o Ministério da Pregação. Pela graça de Deus, tenho ido a alguns estados da nossa nação e servindo com a pregação, com alguns seminários. E é isso, basicamente isso. Pô, que lindo, cara. Nossa, glória a Deus, né? Tadeu é um irmão que Deus colocou nas nossas vidas, né? Na minha vida. Foi o quê? 2014 que a gente se conheceu? Não, foi 2015 ou 16, acho que foi 16, cara. Foi Lá no 16, Zadok? Foi, foi foi 16. 16? Isso aí, acho que Sério? foi o Eu ano. pensei que era 2014, É mano. quando eu voltei do Zadok, cara, que a gente começou aqui com a base, né? Es- Estabelecer a base aí. É, Eu gostaria até de fazer esse registro aqui, Tadeu. Que, sim. poxa, o Zadok foi uma escola, para quem não conhece, uma escola profética também, uma escola de ativação na Missão Nova Vida, né? Que é a casa de muitos amigos, né? O Rubem estava aqui com a gente ontem, né? O Rubem é um Isso. amigo da infância da igreja, né? Quando eu era adolescente para adulto. E o Tadeu, cara, eu via geral, tava presenciando com os meus olhos, cara. Todo mundo chegava nele, liberava uma palavra de conhecimento, para quem não entende palavra de conhecimento, é o que os outros chamam de dom de revelação ou Isso. profecia e tal. Manto. Chegava no Tadeu e falava sobre liderança. Eu lembro do Diogo falando, o Diogo lá da missão falando com ele, cara, eu vejo sobre você liderança, é muito sobre liderança, liderança. Mano, eu vi com meus olhos, cara. Que Sim, louco, sim, mano. cara. O Zadok, ele foi, de fato, sim, um norteador na minha vida. Conheci pessoas especiais ali. Hoje, muita gente eu conheci ali, hoje tem tocado até as nações, né? Tem o Gabriel, que também é um querido, né? Que tem servido nações Isso, aí. Outros foram enviados para suas igrejas locais, outros começaram plantações de igreja como eu, mas o Zadok foi de fato assim uma escola, foi algo assim muito muito espontâneo, porque particularmente eu não iria para essa escola. Acabou que eu pude ir com alguns irmãos da igreja onde eu congregava e cara, foi um bombardeio de revelação, foi um foi, bombardeio pô. assim. E muito do que eu carrego comigo até hoje eu ouvi naqueles dias ali. O Felipe, né, que era do Bola de Neve aí de Rio das Ostras, hoje caminha aqui comigo na base. Ah, Conheci o pô. Felipe e a Dani aí, né, no Zadok também. Hoje eles estão aqui comigo na base. O Felipe é um evangelista na nossa comunidade, um líder aqui na Glória a nossa Deus. comunidade. É, cara, foi muito especial, de verdade. O Nico que me contou, o Nico falou desse Felipe, falou, mano, tem um Felipe amigo meu que tá congregando lá com o Tadeu e tal, não sei o quê. Quando eu falei a galera que eu ia convidar e tal, ele ficou muito Sim, animado, né, cara? Felipe E eu é vi um que querido, realmente cara.
eu vi que realmente Deus selecionou e eu acredito no que você carrega, mano. Amém, De amigo. verdade, né? Eu vi que você encarnou a profecia. Acho que isso é interessante, o verbo se fazer carne, né? A gente Isso. encarnar aquilo, a gente carregar uma palavra e se posicionar dentro dela, né? Isso tem a ver com Eu João, né, fico cara? muito feliz. Isso tem a ver João, com João. João não era. João, ele não profetizava simplesmente, ele era uma profecia, né, cara? Ele era a voz do que clamava, né? Então, eu acredito João que Batista. eu acredito que a palavra profética, assim, eu creio que a palavra profética é a escritura, né? E a palavra Sim. profética, ela é inegociável, ela é perfeita, É. não há o que se acrescentar e não se deva tirar nada dela. Mas eu acredito em algo que palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria são questões circunstanciais. De fato, você, quando recebe uma palavra que tem a ver com o que você deve se tornar ou para onde você deve ir, essa palavra ela é circunstancial. Se você não abraçar isso, se você não se submeter a Passa. isso, passa. Eu lembro de, Nossa, eu penso em Paulo falando com nossa. Timóteo, né? Leve em conta as profecias que você recebeu quando os presbíteros impuseram as mãos sobre Imposição você. de mão. Ou seja, É, Paulo estava falando, você tem que caminhar segundo o que você ouviu, né? E se Paulo está falando isso é porque provavelmente tenha como você caminhar não baseado naquilo que você ouviu. E de fato, cara, eu procurei viver a minha vida baseado no que eu ouvi do céu, né? Eu gosto muito de um nossa. salmo de Moisés, que Moisés fala, ensina-me a contar os meus dias Os meus para que eu dias, alcance um coração alcance sábio. coração sábio. Eu tenho carregado isso comigo, cara. Amém. Pô, cara, linda. Eu percebo na minha vida, mano, eu também ia trazer algumas coisas. Como disse o Ju essa semana, Gil Marreta, Ele é ele falou, brabo, cara. cara, esse aqui. Minha família Doriana. Eu mandei pra ele a mensagem que você me falou. Ele falou assim, ele falou comigo, ele falando na live, rapaz, isso aqui não é a família Doriana da Margarina, não, mano. O evangelho é vida real. Exatamente, O cara. evangelho é vida Não é real, mano. Qual performático, não. cicatriz? Pô, isso. Qual cicatriz você carrega? Porque das nossas feridas vai ter poder para curar mesmo, né? Sim, amigo. Assim como foi com Jesus, né? Então, mano, vamos fazer uma oração aqui para a gente dar Amém? início. Muito bom ter você com a gente. Para quem não sabe, né, eu tô caminhando na casa ministerial Iluminar, né, com o Bruninho Furtado, toda a galera, o Nico e tal. Caminhei durante um tempo agora atrás lá com o Alan, lá em Betânia, Macaé, né? Mas fiquei 3 anos pegando 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Ficou um negócio meio punk, Pesado. mas foi top, mano. Foi top demais na minha vida. Então vamos dar o like aí, compartilha aí, que agora a gente vai orar e vai entrar na palavra, galera. Amém. Espírito Santo, nós te convidamos, rendemos os nossos corações, as nossas afeições, pensamentos e decisões a Ti. Amém, Senhor. Nós acreditamos no que o Tadeu carrega. O Senhor colocou ele aqui para trazer algo e fundamentar corações na tua palavra, no teu evangelho, que é uma verdade absoluta, que vai libertar pessoas de forma eterna. Então não estamos aqui brincando, estamos aqui diante da tua presença sagrada e eu peço que o Senhor use poderosamente o Tadeu, que o Senhor traga palavras na Bíblia aqui que conecte vidas, que traga restauração em ambientes, que mude pensamentos, que declara todas as mentes cativas ao conhecimento de Cristo em um nome santo de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Pai, entre nós. Onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. Te clamamos, te adoramos e te exaltamos, Jesus. Então, Amém. aleluia. Vamos decolar. Vamos aqui para a palavra aqui, fazer uma pista de voo, como eu tenho falado. Feitosa sofreu na minha mão, cara, que eu ainda tava aprendendo esse negócio de fazer live aqui. Ele foi o primeiro, né, Aí cara? eu quis explicar a parada toda, depois que eu vi que aquilo que foi, como é que é? Uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Toda... Então foi boa, Então a mano. pista vai estar lisinha agora para vocês. Vou fazer um Amém. negócio mais objetivo para abençoar a galera. Compartilha aí, por favor. Vamos lá, né? Para quem não me conhece, sou João Paulo JP, né, irmão? Também faço fiz muito evangelismo, né? Acho que Deus me usa para a gente
compartilhar esse Jesus de forma simples, né? É o que eu penso e as palavras que eu tenho recebido é isso. Vamos lá. A pista de voo, João 1, do 1 até o 17. Já vou olhando aqui, hein? No princípio era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que a palavra tornou-se carne, né? E viveu entre nós. O verbo se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aí jamais viu a Deus, mas o unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Deus foi revelado através de Cristo. Então, foi aí? Foi. A partir desse versículo aqui, a gente vai dar uma explanada básica aqui, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne, né? E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O princípio fala de origem, né? Da onde que se originou todas as coisas. Aí o apóstolo João está remetendo essa comunicação toda ao princípio, à origem, ao Gênesis, ao começo da criação. Que tudo foi criado por meio de Cristo Jesus e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava participando da criação a todo instante, todo momento. E vamos lá. No princípio era o verbo aqui é o logos, né? O logos Isso. Que significa razão, né? Significa razão, significa o poder criador. Isso daqui está na tradução em grego, né? Do original do grego, que João falava ali aos gregos ali que no princípio era o verbo, o logos, a força criadora, porque os gregos já criam, né? Era uma sociedade politeísta. Então eles já criam muitos deuses. E aí ele falou na linguagem deles, né? No princípio era o logos, era uma linguagem acessível aos gregos, para eles entenderem que a força criadora que criou todas as coisas estava no mundo, né? E que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça, favor imerecido sobre favor imerecido. E a gente termina ali, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Em Cristo está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus está revelando o Pai, por isso que ele vem falando, que o Pai estava nele, ele no Pai, né? E a criação é uma criação do que o Rubem vinha falando ontem, né? A gente conversou um pouco de restauração da tenda de Davi e unidade, né? E Deus é um ser relacional. Por isso que lá em Gênesis fala, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, a partir dessa pista de voo, eu quero muito ouvir e saber o que está queimando no seu coração esses dias para a gente comunicar. Amém, amigo. Nós estamos aqui na nossa comunidade, as reuniões de quinta-feira são reuniões separadas para o ensino, né? E já tem um tempo que nós estamos falando, nós estamos com uma série de mensagens, e ela tem uma temática, né? E o tema dessa série de mensagens é o Evangelho completo.
E basicamente o que a gente está fazendo é dando um panorama bíblico, né, sobre os 4 atos da Bíblia: criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas. A gente acabou de terminar agora a queda, né? E vou falar semana que vem sobre o proto-evangelho e tudo mais. E a minha intenção com essa série é desenvolver na igreja uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo a partir da Bíblia. Eu acredito que se nós iremos falar sobre algumas problemáticas, né, do homem, não tem como a gente entender o que acontece com a terra, com os homens, o que acontece com a sociedade hoje, se a gente não entende o princípio de tudo, né? E João aqui, ele está relatando o princípio de tudo. Ele está dizendo que Deus é criador, Deus ele formou. E Deus, se Deus é criador e Deus formou, ele criou para algo, ele formou para algo, né? E eu creio que Deus ele criou tudo para a sua glória. Jesus, né, a pessoa do Filho é o agente de Deus ali na criação. Deus criou por meio do Filho. Porque se a gente for lá para Gênesis 1, Deus ele criava com o haja, né? Ele verbalizava, né? E assim criava. E João vai se remeter a isso, né? No princípio era o verbo. Então, quando Deus falava, quando o Pai falava, o Filho estava ali dando forma, né? E o Espírito pairando sobre a face das águas. Então, esse Deus relacional, esse Deus que é uma comunidade, esse Deus que é 3 em 1, né? Um glorificando o outro, um exaltando o outro. Isso é muito lindo. E se a gente não aprender a entender a origem, a gente nunca vai aprender a entender o que está para acontecer. Assim, eu fico grato a Deus porque uma doutrina muito importante para a igreja, que é a escatologia, ela está recebendo uma ênfase maior. E eu acredito que isso é uma obra do Espírito Santo, entende? Assim, Amém. há muitos seminários, há muitos irmãos preparados para ensinar a escatologia. Isso é muito bom. Eu vejo o próprio Deus despertando na sua igreja um interesse sobre o fim dos tempos. Mas você vai ficar perdido sobre o que vai acontecer no fim se você não entende o que aconteceu no começo. No começo, Né? A hermenêutica ela tem uma ferramenta chamada o princípio da primeira menção. Né? Então, se você não entende onde as coisas foram mencionadas, os motivos, as origens, eu acho que você não vai entender nada. Então, a gente está dando um panorama bíblico. A gente está se recorrendo pela Bíblia, revelando Jesus em cada ato da criação. Eu acredito que isso é uma mensagem cristocêntrica, sabe, JP? O pessoal pensa que pregação cristocêntrica é você pregar sobre Jesus curando o cego de Jericó, ou Jesus andando por cima do mar. Você pensa que pregação cristocêntrica é só falar sobre os atos, os milagres de Jesus. Isso. Mas pregação cristocêntrica não é isso. Eu acredito que a pregação cristocêntrica é a pregação messiânica. Não tem como desvincular uma coisa na outra. Porque a palavra Cristo nada mais é do que Messias, só que no grego. Então, eu acredito que a pregação cristocêntrica é a pregação que revela a necessidade do Messias. Então, se você, como cristão, não consegue encontrar Jesus nesses 4 atos da Bíblia, você vai estar perdido diante da sua fé. Então, a Bíblia começa revelando um Deus que cria, um Deus que faz tudo para a sua glória, um Deus relacional, um Deus pessoal, né? Isso é muito poderoso, porque isso se estende a nós. Foi o nosso Deus que nos criou, Ele nos conhece e Ele está a fim de se relacionar. Então, existe um termo filosófico que descreve a postura de muitos cristãos hoje. Como eu estava falando, a gente está fazendo essa série, né? O Evangelho completo. Eu aprendi algo muito poderoso. Quer ensinar bem sobre algo? Ensine primeiro o que aquilo não é. Quer falar de oração? Ensina primeiro o que não é oração. Sabe? Porque parece que a gente está destinado a aprender errado primeiro. Não sei se aconteceu isso contigo, mas a minha caminhada com Jesus foi mais de desconstrução do que de construção.
Eu tive que aprender a desconstruir muito, né? A gente precisa aprender. Hoje, cara, quando a gente recebe um irmão lá na comunidade, na igreja, a gente tem que mais ensinar ele. A gente gasta mais tempo ensinando o que não é do que o que é. Porque há necessidade dessa desconstrução. E isso é uma problemática, isso não é bom. Né? Isso não é bom. Então, a gente começou essa série ensinando o que o evangelho não é. E um dos aspectos desse falso evangelho, a filosofia vai chamar isso de deísmo. Deísmo. Existe um livro muito bom do Michael Horton chamado Cristianismo sem Cristo. Eu me utilizei dessa obra para poder... Vou anotar aqui. Anota aí, Michael Horton. Cristianismo sem Cristo. E ele vai falar sobre isso. E, cara, é muito interessante, o JP, que ele vai mencionar um pastor presbiteriano norte-americano, que eu não me lembro bem o nome desse pastor. Esse pastor, ele era um pregador daqueles de rádio, sabe? Dos anos 80, né? Tinha muita pregação ao rádio. Eu não sou dos anos 80, mas eu sei, né, que dos anos 80... Tipo da vibe do Billy Graham? Isso aí, exatamente. Isso. E esse cara estava falando algo muito interessante. Ele descreve a parte desse sermão desse pastor, né? E basicamente, né, ele parafraseando esse pastor, ele fala o seguinte, que você pode estar... imagina uma cidade, né? Imagina uma cidade onde os bares estão fechados, os prostíbulos estão fechados, não há adultério nessa cidade, não há... como é que eu posso dizer? Não há mulheres vendendo o seu corpo nessa cidade. Né? Você sai da sua casa pela manhã, você vai encontrar uma criança e ela vai te dizer bom dia. Você vai encontrar uma outra criança lá na frente, ela vai te dizer bom dia, senhor. Você vai ser bem atendido quando você chegar no supermercado. Sabe? As pessoas sempre serão educadas umas com as outras. Se você for domingo na igreja dessa cidade, a igreja está lotada, todo mundo está na igreja. Você tem uma visão da cidade moralmente boa. Está entendendo? Sim. Só que Jesus não tem nada disso. Aí. Entende? Então você pode estar moralmente bem. Isso. E mesmo assim estar longe de Jesus. Porque o evangelho, ele tem moral, mas o evangelho não é moral. O evangelho tem uma ética, mas não é ético. É isso que isso está queimando o meu coração, pô. Uma coisa é evangelho, outra coisa é moralismo. Exatamente. Então, a gente precisa quebrar isso. Porque parece que a base da fé de muitas pessoas é o que eu posso e o que eu não posso fazer. Entende? Parece que a relação delas com Deus está condicionada a moralismo. E elas têm um falso entendimento de que pensam que elas agradam a Deus a partir daquilo que elas simplesmente fazem. E acaba gerando um tipo de ativismo. Entende? Sim. Então a gente começou a ensinar sobre o que o evangelho não é. E uma coisa que o evangelho não é deísta. E essa expressão deísmo tem a ver com uma fé, você crê que Deus existe, você crê que Deus é o Criador, você crê que Deus ele formou todas as coisas, como nós lemos aqui em João 1 e está lá em Gênesis 1, Deus é o Criador, mas parece que Deus veio, criou a terra, criou o homem, colocou o homem na terra e se mudou e nunca mais voltou para ter contato com o homem. Entendi. Entende? É o tipo que as pessoas dizem que é o ateu prático, né? É o ateu prático. É o ateu prático. Então, Deus, é como se Deus criasse tudo, mas pegasse tudo que ele tem e fosse embora. Então, essas pessoas, elas vão à igreja domingo, entende? Elas se vestem moderadamente, elas bebem moderadamente, elas têm um bom casamento, elas cuidam dos filhos dela, e ela é um bom funcionário, é um bom patrão, e ela canta domingo na igreja, no ministério de música, ela oferta, ela dizima, ela até prega, só que Deus não interfere na vida dela, entende? Na segunda-feira é como se Deus não existisse, é como se Deus não opinasse. Se Deus é uma pessoa, Deus tem vontade, Deus tem gosto. Isso. Então, se Deus é relacional, Ele quer se relacionar com você a partir daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele ama. E essa semana eu vi algo muito interessante. Eu entendi que
Deus, ele é uma pessoa, mas Deus não é menos que uma pessoa. Ele sempre é mais do que uma pessoa. Entende? Deus é uma pessoa. Deus é. Mas ele não é menos que uma pessoa. Então, eu também percebo essa visão de Deus humanista. Se humaniza muito Deus. Entende? Sim. Então, sim. Deus é meu brother. Jesus é o meu brother, sabe? Acaba relativizando a deidade. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos aprender a nos relacionar com o Deus Criador. Sim. O Deus que ama a sua criação, o Deus que sustenta a sua criação. Tem um livro muito, muito legal, o rapaz lá na nossa comunidade, ele mencionou isso. O sol, ele é uma palavra. Entende? Porque Deus disse, haja o sol. E o sol é uma palavra. E é Deus que sustenta o sol. Hebreus vai dizer isso, que Jesus ele sustenta. Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Todas as coisas. Então, nós precisamos primeiro ver esse Deus que é criador, mas é um Deus que se relaciona com a sua criação, porque ele criou para que essa criação tivesse contato com ele. Então, eu acredito que nós, ministros do Evangelho, pela graça de Jesus, por convite de Deus, nós temos a missão de pregar para os evangélicos o que é o Evangelho. Isso. Nós estamos com a missão de ensinar à igreja o que de fato é o Evangelho. Porque, infelizmente, os evangélicos conhecem muitas coisas que tem cara de evangelho, mas não é o Evangelho. Que parece. Está travestido, né? Está travestido de evangelho. Travestido de piedade. Isso. Eu não sei, posso fazer um gancho aqui? Sim, amigo, fica à vontade. Se tu fala muito, eu também falo muito. Então, assim, senão, se tu deixar, eu vou embora. Essa daí. Vai até acabar a bateria hoje. Traz o café, galera. É forte. Galera, o Tadeu estava falando, eu lembrei do apóstolo Paulo falando o que não é amor. Coríntios 13. Tá ligado? O amor Exatamente. não é isso, o amor não se vangloria, né, e tal. Pera aí, que vamos chegar aqui. Rapaz, o negócio abriu já na mão, o negócio é pra ser mesmo. Quando é pra ser, né? Ele fala que se entregar o corpo para ser queimado, dar dinheiro pros outros. Cara, isso é muito interessante, cara. Paulo fala que cara, isso é muito poderoso. Um dia eu fui pregar em uma igreja sobre legado, né? E eu me utilizei desse texto, né? Porque agora tem essa parada, né? De deixar um legado, né? E Deus não chamou ninguém para deixar um legado. Caraca! Aí, ó, primeira treta da live. Eu acho que a gente não foi chamado para deixar um legado, a gente foi chamado para repercutir um legado. É diferente. Eu não fui chamado para ser relevante. Eu não fui chamado para ser nada, cara. Sabe? Eu não fui chamado para iniciar nada. Eu não fui chamado para começar nada. Eu só estou dando continuidade a algo muito maior do que eu. Como você disse aqui no início, cara, não tem nada a ver com a gente. A gente essa é a graça. A gente está participando de algo que não tinha nada a ver com a gente. Isso aí, eu estava orando aqui ao Senhor, eu falei, cara, eu estou diante daquele que é digno de tudo, sabendo que eu não sou digno de nada. De nada, mano. Sou muito digno de lindo nada. Isso, cara. Muito lindo. A gente vai começar agora a ensinar sobre as alianças, né? E a gente vai falar sobre a aliança abraâmica. E isso é surreal, porque, amigo, Deus começou... tipo assim, eu me considero um cristão reformado e eu sou muito grato pela teologia reformada. Eu amo ouvir pregação expositiva, eu amo ler livro de autores reformados. Eu amo, cara, Nicodemos, Augusto, Hernani Dias Lopes, Franklin Ferreira, eu gosto muito de Paul Washer, John Piper, gosto muito. Pô, eu amo. Só que o pessoal pensa que Deus começou o seu plano em Calvino, mas Deus não começou nada em Calvino, nem em Martinho Lutero. Deus começou com um homem chamado Abraão, cara. Entende? Aí. Deus começou o seu plano com um homem chamado Abrão, e ele mudou o nome desse cara para Abraão. E, cara, foi um cara lá de Ur dos Caldeus, que não conhecia Deus, era de família idólatra. Deus se revelou a esse homem, chamou esse homem, fez um pacto baseado apenas na sua palavra com esse homem. E agora, em 2020, eu e vocês estamos participando disso.
Isso não tem nada a ver com a gente. Isso é pura graça, não há mérito algum nisso. E a graça Sim, está favor nisso, em imerecido. Deus nos chamar para participar daquilo que Ele está fazendo. E não há nada maior do que isso. Então a gente estava falando Ah, sobre essa questão do legado, né? Eu falei, cara, eu não fui chamado para deixar legado. Eu entendo toda essa, todo o romantismo que há por detrás disso. sim, sim. Eu não descarto isso, Não, mas não, não que não existe uma história, que, tipo sim, assim, essa é a sua história com Deus, sim. Mas ela né? não é a Mas coisa a principal, história né? de Deus é o principal, não a nossa. Exatamente. Não É. tem a ver com a minha história, tem a ver com o que eu deixei para participar da história de Deus. Sabe? Agora, só que a Bíblia também, ela acentua também que tem homens que dão nome aos dias ao nome dos homens, que fala nos Sim, dias de Noé. sim, Então tem pessoas que vão marcar a história. sim, Isso aí, eu isso creio. é inegável. Tipo assim, eu acredito que você pode ser uma referência, eu acredito que você é uma influência, mas eu não acredito que nós devamos buscar isso. Jesus não Entendi. pediu para você orar para ser sal e luz, ele disse: vocês são. Se eu estou buscando relevância, é porque na verdade eu não sou, Sim, entende? Então eu acho que a gente entendi. gasta muito tempo em buscar se tornar uma pessoa e a gente acho que não tem a ver com isso. Eu acho que cristianismo tem a ver com o ordinário, é o que o Gil Marreta falou. É vida na vida, cara. É Isso. de vida diária, né? E a É gente isso. romantiza muito. E quando eu fui pregar sobre Isso. legado, eu me utilizei desse texto, né? E eu falei sobre uma perspectiva negativa sobre o legado. Paulo fala que o homem ele tem a capacidade de entregar o seu corpo para ser queimado e não fazer isso por amor. Olha. Eu não sei se você já Olha a vaidade, mano. Olha o tamanho da da vaidade. vaidade, mano. Quando você entra para o Que contexto do que isso, mano. Paulo está falando de martírio aqui. Então, tu se lembra? Tu já viu o filme Troia? Troia, acho que não, mas eu conheço alguma Que é coisa. do Não sei Brad se. Pitt, Orlando Bloom também. Eu gosto muito desse filme, é muito bom, o filme Troia. E o Brad Pitt, ele é o Não lembro, Aquiles, não. né? É o Aquiles, é o guerreiro brabão lá. Aí olha o que Ah, acontece, mano, no filme. A mãe do Aquiles é um tipo de bruxa, é um tipo de vidente, né? Aí ele vai se aconselhar com a mãe dele para saber se ele tem que ir na batalha lá ou não, né? Que ele ia, se eu não me engano, ele ia auxiliar os troianos, né, na guerra contra os espartanos, algo do tipo, ou o contrário, não, ia auxiliar os espartanos na guerra contra os na guerra troianos, contra né? Troia. Isso aí, Tipo a ideia do filme de 300. Tipo exatamente. isso. Aí Aquiles era o cara brabo da época, né? E ele vai se aconselhar com a mãe dele para saber se ele deve ir ou não. Aí a mãe dele fala o seguinte: ele fala assim, ó, se você ficar, você vai conhecer uma bela esposa, você vai ter belos filhos, você vai morrer de velhice, você vai ter uma vida saudável e muito feliz. Mas ninguém vai te conhecer. Mas se você for para a guerra, você vai morrer lá. Mas o seu nome ficará marcado na A história. A história. gente está aqui agora falando de Aquiles. Entende? Agora eu te pergunto, aquele cara sabia que ele ia morrer, mas por que ele foi lá? Só para ter o nome Forte. marcado. Então Paulo está falando que na época se levantavam muitos líderes e esses caras se entregavam à morte por causa da ideologia que eles pregavam e eles se entregavam à morte não com a esperança da ressurreição, eles não se entregavam à morte por causa da pessoa de Jesus, eles se entregavam à morte porque eles sabiam que se eles fossem mártires, eles ficariam marcados na história. Então, Paulo está falando de um nível de vaidade, entende? Uma busca por Muito alto. legado que tem a ver com a Muito vaidade. alto, né? Está entendendo? Tem a ver com a Muito alto, vaidade. sim. Então eu acho, eu Eu acredito, lembro. é uma falsa piedade, né? Sim, a aparência de piedade, mas nega a sua eficácia, né? Isso. Eu lembro. Deixa eu me sintonizar aqui, que você falou tanta coisa. Eu lembro que Desculpa. ali na história dos. Não, pô, tá lindo, tá? Pô, tá top. Galera, vai compartilhando. Minha mãe deu um monte de like aí. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que se Ah, que amou lindo. também. Sei que é de longe. Mãe, te amo. Dona Cristina, fica com Deus, te amo. Desculpa porque eu não podia cortar na hora. A gente tá
fazendo algumas lives aqui, vamos acompanhando, compartilhando aí. Eu só queria aproveitar e ler aqui, que a gente está baseando tudo aqui mesmo, aqui no livro, irmão. Essa é a agenda de Deus aqui que a gente abandonou, ele parou a gente para voltar, recalcular a rota e voltar para a agenda. Amém. É aqui, ó. O amor não inveja, não se vangloria. 1 Coríntios 13, parte do 4, parte B. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí vai. Então, foi o que você falou. O que não é o amor, né? E, tipo, o Vinícius vem falando há algum tempo, que eu acho que é pertinente trazer para essa conversa, sobre a influência das potestades. Sabe qual é? Ele explicou pra gente que essa movimentação muito louca lá do matar o Floyd lá, aquele americano negro lá, que deu aquela confusão toda, o pessoal querendo, satanizando as lideranças e tal, só que na realidade não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver, não é o coronavírus, a gente sabe que não é o fim do mundo, né? É só, a gente está caminhando para lá. E vai ser coisas muito piores. Só que a gente está discutindo e construindo um pensamento que são as influências. Todo comportamento tem uma influência espiritual. E a partir desse momento, mano, é o tempo de rever a vida. Qual tipo de influência que está na nossa vida? Que Apocalipse vem falando lá, né? Que Jesus, na carta às igrejas que já acabaram, mas serve como plataforma para a gente voltar lá e aprender, que a gente suportou Jezabel, a obra dos Nicolaitas, e o próprio Jesus falou de não poder servir a dois senhores, ou você serve Mamon ou a Deus. São tipo de influência, tipo de pensamento, da onde que surgem os pensamentos ruins. E isso eu percebo às vezes na minha vida, você está de boa, não acerta na tua mente, não foi você que pensou. Eu já consegui dividir isso, tem hora que você não pensou, vem, mano, algo é lançado, um dardo inflamado do maligno. Paulo fala isso. Então a gente vem discutindo sobre todo esse tipo de influência. E a gente acredita que nos últimos dias tem que fazer frente contra essas influências, pelo Evangelho da Verdade. A única coisa que vence isso aí é o Evangelho da Verdade, a verdade absoluta é Cristo, e nós estamos aqui humildemente nos dispondo ao Senhor para poder comunicar o Evangelho verdadeiro naquilo que carregamos e dentro das nossas medidas, né? Que a gente também não quer ir além do que a gente alcançou ainda. Entendeu? Mas... Eu acredito muito nisso, cara. E eu acredito que a parada é mística nesse padrão aí mesmo. A outra coisa que a gente tem que parar também eu acho que a teologia da libertação fez a pior heresia para a igreja, né? De tudo que é transcendente, tudo que é místico, tudo que é espiritual, é simbólico. Meu amigo, para mim é literal. Eu acredito que ele lança um dardo mesmo, tá ligado? Eu não acredito em dualismo. Não. Eu não espiritualizo tudo, porque tudo é espiritual. Exatamente. Essa tua frase é muito boa, cara. Vida. Pô. É muito boa. Tudo por causa disso. É espiritual, meu amigo. Você precisa para espiritualizar, tudo né? É espiritual, pô. Meu irmão, Deus é espírito. Como é que eu vou? Eu tô falando de um Deus aqui que eu não vejo com os meus olhos, mas eu creio, né? E eu sinto, eu convivo, eu tenho um relacionamento com Deus. Não é uma brincadeira. Eu conheci Deus no arrebatamento, velho. Deus me arrebatou e falou comigo, João Paulo, eu te amo. Então, eu não estou aqui falando de alguém que eu não conheça. Então, ele se revelou a mim. É outra história. Isso é muito lindo. Mas... Pode falar aí. Só para concluir, é isso, cara. Fazer frente com esse nível de falsa espiritualidade também. E a religiosidade, ele trouxe dentro das igrejas. Essa influência maligna do moralismo, as coisas dos fariseus. Não coma, não faça, não sei o que, mas na realidade está com o coração cheio de maldade. Né? Porque Jesus falou que o problema não está no que você ingere, o problema está dentro do seu coração. Sim. Né? Não é o que entra, não é o que sai. E o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Já né? dizia Calvino, né? Então, é Calvino, né? Isso. Eu estava confundindo com Agostinho. Aí o que acontece? Eu vejo que Deus está derrubando os ídolos do nosso coração. Glória a Deus. As nossas paixões.
É isso, e eu tenho feito isso, cara. Eu rendo as minhas paixões a ti, porque por muito tempo, Tadeu, já era para mim ter avançado na fé, mas eu não tive compromisso com aquilo que eu carregava em Deus, eu deixei as paixões me atrasarem. Eu vejo Deus derrubando os ídolos do meu coração e fico me rendendo, rendo as minhas afeições, e hoje eu entendo que tudo que eu preciso está nele. Ó, quando você, como a gente vê que isso tem tudo a ver com como a gente iniciou essa conversa sobre o Deus Criador. Deus, ele cria e coloca, ele cria, né, a terra, ele coloca Adão no centro do jardim e dá um mandato para que Adão ele desenvolva uma cultura, né? E basicamente essa cultura tem a ver com a glória de Deus. Adão, ele gerencia a criação para que tudo seja devotado a Deus. Quando Adão ele se rebela, isso é muito interessante, porque a religião ela está totalmente ligada às afeições. Religião é uma questão de afeição, entende? Não tem como, não existe religião sem sentimento, entende? A questão é que o homem caído, ele não deixa de adorar, ele não deixa de buscar uma origem, ele não deixa de buscar um Deus. O que ele faz é descartar a legitimidade de Deus, de ser um único objeto de adoração, e ele coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Essa é a questão. O homem sempre vai estar na postura de alguém que está buscando algo para adorar. E se não é Deus, meu amigo, vai ser as paixões. O que Deus está fazendo é assumindo o pódio do nosso coração, o primeiro lugar do nosso coração. Aleluia. E em relação primeiro e único, né? Em relação a essa questão de nós estarmos batalhando, isso é uma verdade, cara. Olha que, de verdade, a gente nem conversou sobre isso, né? Domingo agora, pela graça de Deus, para a glória de Deus, pela graça e para a glória de Deus, a gente vai estar batizando um jovem de 16 anos, né? Domingo é dia de batismo aqui, né? E isso é muito lindo. Mas domingo retrasado e no próximo domingo, eu estou tratando sobre um assunto. A gente está falando sobre a batalha da igreja nos últimos dias, né? Aí o primeiro domingo eu falei sobre a batalha externa, né? E no próximo eu vou falar sobre a batalha interna. E a batalha externa é isso que o Vinícius compartilhou com você. São principados e potestades, demônios, anjos caídos, espiritual da maldade, que estão desenvolvendo uma cultura que se opõe ao Evangelho. E a única forma que você pode ir contra isso é pregando o Evangelho, porque o Evangelho ele destrói toda a fortaleza mental e leva cativo a Cristo a mente dos homens, né? Então eu acredito nessa questão mística de há influências que desenvolvem cultura. No Salmo 2 fala muito sobre isso. Não sei se a gente pode ler lá, pode? Pode, pô. O Salmo 2 fala algo muito interessante. Todo mundo sabe o Salmo 1 de cós salteado, né? Mas esquece o Salmo 2, porque é moralismo, né? O pessoal confunde o Salmo 1 com moralismo, né? Porque o pessoal lê lá, não é que porque não anda com os escarnecedores, nem nada. Aí pensa que andar com os escarnecedores é estar no bar, né? Bebendo, né? Para de andar com a família, né? Aí o cara se converte, aí não vai mais no churrasco da família porque tem cerveja, tem pagode. Não senta na roda dos escarnecedores. Tá vendo, cara, como é que é uma parada estrutural? O Salmo 1. Fortaleza na mente, Mas o Salmo 1 e o Salmo 2 é o mesmo salmo, né? Aí olha que interessante, lá no versículo 1. Posso ler aqui já? Vou esperar tu achar aí. Ó, diz assim, ó. Por que se enfurecem os gentios? As nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, aqui,
Davi, ele está profetizando, dizendo que os governadores, os líderes, né, e eu acredito que esses reis e príncipes, né, não tem a ver literalmente apenas com reis e príncipes da época de Davi, por mais que há um contexto histórico real aqui, isso aponta para uma questão para os últimos dias, isso tem a ver com posições de influência na sociedade que demandam cultura. Então, Davi está dizendo que há príncipes no império dos homens, no reino dos homens, que demanda cultura. Então, assim, eu fico escandalizado quando a jovem cristã vê a Rihanna com uma influência maior do que Susana Wesley. Entende? Entendi. Tá entendendo? E É. Davi está falando aqui de influência que gera cultura. E qual é o tipo de cultura? Vamos romper tudo aquilo que nos une a Deus e ao seu Messias. Vamos sacudir de nós, vamos quebrar as algemas, ou seja, a gente não quer contato nem com Deus, nem com Jesus. A gente não quer contato, a gente quer desenvolver a nossa cultura, a gente quer desenvolver o nosso sistema e a gente quer quebrar qualquer tipo de associação, qualquer tipo de coisa que nos torna próximos. Então, é um espírito do anticristo, fala. Espírito do anticristo, cara, que já está operando, cara, desde muito tempo na Terra. E o trabalho de Satanás é esse, cara, é seduzir, né? É implantar no coração do homem a partir da sedução. Então eu acredito muito nisso que o Vinícius comentou com você sobre príncipes e potestades nas regiões celestiais aí no segundo céu, né? Operando aí, desenvolvendo cultura, por exemplo, o aborto, o homossexualismo. Meu amigo, homossexualismo é pecado. Amém? E se o homossexual não se arrepender, ele vai para o inferno. E o pessoal, por causa de uma falsa piedade, não quer pregar mais contra o pecado. Entende? Irmão, assim, se você transa com a tua namorada, você não se arrepende, ou não termina esse relacionamento, você vai para o inferno, meu amigo. Você precisa se arrepender do seu pecado. Existe um lago que é de fogo, e esse lago é literal. Esse lago ele foi preparado para Satanás e os seus anjos, mas todos aqueles que se opõem à pregação do Evangelho, não reconhecem Deus, se tornam inimigos de Deus, vão ser lançados nesse lago. E eu acredito que o Espírito Santo ele quer nos empoderar nesse tempo para pregar com coragem, nos desviarmos dessa falsa piedade. Entende? Isso. Uma customização do Evangelho, tudo pode. Isso. Uma descaracterização da graça bíblica. Já dizia Bonhoeffer, cara, uma graça barata, amigo. Entende? Então, a hipergraça, essa heresia que está se instalando. Então, tipo assim, é importante. Eu estava conversando isso com o Matheus Lapa ontem, sobre essa questão do dualismo. Não há dualismo, não há sacro e religioso. Não acredito nisso, mas o Evangelho não é moral, não é ética. Mas, amigo, Deus ele começou com Adão dizendo, não coma. Entende? Não há dualismo. Tudo que você faz é para a glória de Deus, tem que ser para a glória de Deus. Entende? A nossa religião não é uma religião moral. Você não faz nada para agradar a Deus. Entende? Só que quando Deus ele se relaciona com o homem, ele se relaciona por meio do não. Não coma. Entende? Mas a gente tem que entender... Ali já era a única lei, né, que tinha, né? Isso. Só tinha uma lei. Exatamente. Só tinha uma lei, o cara quebrou a única lei que tinha. Lei. O resto era tudo pode. Tudo pode, né? Então, nossa, velho. Deus, eu acredito que Adão foi o único, né, depois Jesus, mas Adão foi o único homem que tinha um livre-arbítrio, né? Ele poderia escolher a Deus, e o pessoal confunde livre-arbítrio com livre agência, que são coisas extremamente diferentes. O pessoal pensa que livre-arbítrio tem a ver com escolher qualquer coisa, e não tem a ver com isso. O livre-arbítrio tem a ver com você em si desejar Deus, e o homem ele nasce do pecado, ele nasce inclinado ao pecado. Então, por si, o homem nunca vai escolher a Deus, o homem sempre vai escolher o que é mal. Por isso que a salvação é exclusiva de Deus, é dom de Deus. Você não escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Você não foi buscar Deus, foi Deus que te buscou. Então, o único homem, né, que poderia escolher a Deus, não escolheu. Ele escolheu negar a Deus, né?
Então, eu estava conversando com o Mateus sobre isso, eu falei, cara, eu sei que a nossa relação com Deus não é baseada no que pode e no que não pode. O que nós deixamos de fazer é uma consequência da revelação de Deus, sabe? Existe algo muito interessante, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que há uma dinâmica na maioria dos textos, tanto no Antigo Testamento quanto em doutrina paulina, nas doutrinas dos apóstolos, que tem a ver com o imperativo do texto, sempre está ancorado no indicativo. Sempre quando você for ler o texto bíblico, quando dá uma ordem, sempre o imperativo ele vai estar sendo sustentado pelo indicativo. Entende? Nunca o contrário. Não é um imperativo sustentando o indicativo. Explica aí pra gente. Vou te explicar, por exemplo. Eu vou abrir aqui não para ser mais rápido. A lei. Deus ele faz a lei para o homem e a lei, óbvio, é uma ordenança. Mas você não vê Deus começando com o povo de Israel sobre a lei. Vamos lá para Êxodo 6. Isso nem estava no script, mas vamos lá. Não, deixa fluir. Vai ser melhor. Êxodo 6, capítulo 6. Perdão, Deuteronômio 6, perdão. Ah, Deuteronômio? Perdão. É mais pra frente um pouquinho. Isso, então. perdão. Isso, Deuteronômio 6? Isso. O Shema, né? Há um versículo... Qual o versículo? Vamos ao versículo primeiro, melhor. Aqui, ó. Esta é a lei, né? Estes, pois, são os mandamentos, ou seja, a lei, né? Os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Ou seja, o povo está chegando na terra prometida e Deus dá a lei para o povo, né? E a lei é a modeladora, né? o molde do povo ali naquela nova experiência, ali naquela nova terra. Aí no versículo 2: para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, aqui entra o Shema, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus... O que é Shema, cara? O que é Shema? Shema é esse momento da lei, né? Shema é ouve, ó Israel. É o convite, né, a toda a tribo, né, de Israel ouvir a lei de Deus. É o Shema, né? Shema, chamar. Yahvé chamar é o Senhor está aqui. Sim, não, aqui é o Shema, é a convocação do povo Senhor para tá ouvir a lei, aqui. entendeu? Entendi. O Senhor está aqui, exatamente. Entendi. Ó, Deus está aqui, Deus está falando, então ouve, ó Israel, chamar, né? Ele tem uma outra passagem, agora não trouxe na minha cabeça, mas aqui fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai ver, agora eu não me lembro a passagem, que eu acabei me perdendo aqui. Não sei se está me ouvindo aí, Larissa? Ah lá, Vinícius Duarte, ouvir e obedecer, é o convite do povo a... Eu esqueci a passagem, cara. Bom, Êxodo 20, vamos falar Êxodo 20 agora. Êxodo 20. Vai ser melhor para a gente poder falar sobre isso aqui. Perdão, Êxodo 20 é o melhor. Acabei me confundindo aqui nos textos. Mas e Deus falou todas essas palavras. Os 10 mandamentos também, entendeu? Sim. Mas aqui... É bom você entrar nisso, é bom porque eu tenho algo para falar sobre isso também. Show de bola. Aí aqui, ó, no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sim. Aí versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. 4, não farás para ti imagem de escultura. 5, não adorarás. 6,
7, não tomarás o nome do Senhor em vão. 8, lembra-te do sábado. 9, 6 dias trabalharás e farás tua obra. Aí o 10, mas o sétimo dia é separado para Deus. Aí o 13, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Mas você vai ver que há uma dinâmica aqui, né? Antes de Deus dar a lei para o povo, como é que Deus se revela para o povo? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, a obediência à lei é uma consequência à revelação de um Deus libertador. Sim. O imperativo é não mata, não rouba, não furta. Isso. Mas isso não é um fim em si mesmo. Não, por isso que é mandamento, né? Por isso que está escrito. Não é, Deus não está pedindo. Está mandando. É imperativo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então aqui, o obedecer, a obediência, ela é fruto da revelação de Deus. Ela não é um fim em si mesmo. Está entendendo? Então, tudo que Deus manda está baseado na revelação de quem Deus é. E a gente não pode inverter isso. Não é fazer para conhecer, você faz porque você conheceu. Isso, entende? Deus se revelou. De uma revelação. E a partir da revelação, eu começo a obedecer. Entende? Isso. Só que a gente está confundindo isso. A gente está tornando a nossa fé uma fé moralista, baseado no que eu faço, como se fazer fosse um fim em si mesmo. A justiça própria, né? A justiça própria. Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui agora, entende? Então, essa dinâmica que a Bíblia apresenta de tudo que é imperativo, está ancorado, por exemplo, Paulo falando aos Efésios, cara, vocês não vivem mais segundo o curso desse mundo, porque o Deus de vocês tirou vocês do império das trevas e transportou vocês o reino. Paulo falando aos Colossenses, pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Porque vocês foram ressuscitados com Cristo e agora vocês estão lá no alto juntamente com Cristo. E aí fala que a sua vida está escondida em Deus. E olha que louco, Jesus prometeu que a coroa da vida. Mano, a verdadeira vida não é a vida que nós vivemos aqui, cheia de tensões, paixões, a alma loucona, metendo louco. Um dia eu tô com Jesus, no outro dia tá cheio de doideira na cabeça. Não, mano, essa não é a vida, não. A vida que eu quero nem é essa. Entendeu? Um dia os olhos vão ser enxugados as lágrimas, é outro tipo de vida, é outra parada. É interessante que isso ele daqui fala é só uma amostra grátis. Em Cristo, né? Isso. E, tipo assim, isso é muito interessante, porque se você for entender que o cristianismo tem a ver com o ordinário, tem a ver com a vida comum, com as coisas simples. Com as coisas simples, né? Não simplistas, né? Mas com as coisas simples. Isso. Isso aí. Porque o pessoal tem, cara, essa questão da falsa piedade. Que a galera, o humanismo, pô, que o pessoal hoje está no minimalista. Isso. As pessoas ricas, não, compra uma coisinha só, a sala não tem muito móvel. É o minimalismo, que eles acham que isso daí é algum tipo de ser bom. Jesus, que era o cara, mano, que nunca pecou, falou assim, bom é meu... Ele nasceu de uma virgem, cara. Ele... Voltou aí? Voltou. Ele nasceu de uma virgem, mas foi tentado de todo jeito por causa dessa carne maldita aí. Até essa carne de Jesus teve que ser glorificada, mano. Tá ligado? Tinha hora que ele sabia o pensamento dos outros, discernir e não entrava, porque bem sabia ele o que tinha no homem. Então, mano, o evangelho não são segundas intenções, é a primeira. E é isso, amigo. Então, eu acredito muito nessa dinâmica, né? Da nossa obediência ser consequência da revelação de quem Deus é. E eu acho que quando a gente entende isso, muito daquilo que vai acontecer com a gente vai ser melhor, porque a gente vai entender que o nosso esforço é consequência, é uma resposta, não é uma ação, é uma reação, entende? Sim. A nossa fé é a única fé que prega que Deus veio até nós. Todas as outras fés que existem, todas as outras religiões, os homens vão até Deus. A nossa não, Deus veio até a gente. Isso é poderoso demais. Então, ele se humilhou, né? Ele se diminuiu. Na realidade, tem gente que fala, já vi que Jesus é a amostra grátis de Deus. Não querendo diminuir Jesus, não, mas Sim. Ele se diminuiu tanto para caber nesse corpo, cara. Ele se diminuiu. E a gente fala de
Todo mundo quer ser rei. Augusto Cury fala isso. Todo homem quer ser rei. Só Deus que quis ser homem. Isso é muito poderoso, cara. Eu creio muito nisso. E Paulo fala para a gente ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, né, cara? Que mesmo sendo igual a Deus, não usurpou. É isso. O pessoal pensa que a humilhação de Jesus ela está limitada à cruz. Mas a humilhação de Jesus começou na encarnação, no fato de Deus se tornar homem. A humilhação ela não começou na cruz, ela começou no momento em que Deus nasceu. E interessante que, pegando um gancho, que ele se estabeleceu o nascimento dele na Terra e tal, mas nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Sim. O plano original é um plano eterno, não um plano terreno. Sim. A gente não pode tentar entender Deus com a mente. Deus só se entende com o coração. Exatamente. Tá. Tem um livro muito bom, cara, do Jonas Madureira, chamado Inteligência Humilhada. Fala muito sobre essa questão da humilhação de Jesus, da encarnação. Fala muito sobre isso, é muito bom. Outra indicação aí literária aí. Não, vou anotar aqui também. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Aí, galera, inteligência humilhada. Vai compartilhando aí que essa parada aí tem que chegar em outras pessoas. Inteligência humilhada. Eu nem te conto, eu nem te contei o que vai ser amanhã, mas pode falar que depois eu te falo. Vai lá. Amém. Eu acredito muito nisso, irmão. Eu acredito que a gente precisa rever o que a gente tem ensinado. Nós precisamos rever discipulado. Eu acredito que nós temos que ensinar mais sobre a origem de tudo, como Deus criou, por que Deus criou, para que Deus criou. Se eu não entendo o coração de Deus em formar, em criar, eu não vou entender a volta de Jesus, né? Quando a Bíblia fala lá, no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E tem aquele versículo famoso, João 3,16, quando Jesus fala que Deus amou o mundo, né? Essa palavra mundo aí é a palavra cosmos, né? E tem a ver com a criação. Jesus, ele não... tudo, né? Não é só com o homem, é com tudo que ele criou. Exatamente. Então, se eu não entendo o motivo de Deus de ter criado a Terra, eu não vou entender o motivo de Jesus voltar para a Terra. Isso. Tudo começou com Deus criando a Terra e tudo vai terminar com Deus se mudando para a Terra. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. As pessoas me perguntam, cara, o que você está fazendo em Nova Iguaçu? Então, eu estou preparando um lugar para Deus. Eu quero que Deus ele junte tudo que é dele e se mude para a minha cidade. Entende? E eu anseio, o JP, pela palavra que diz que haverá um momento, haverá um tempo onde Deus será tudo em todos. Essa é a minha maior... Deus seja tudo em todos. Entende? Então, quando a gente fala sobre o evangelho completo, a gente tem que revelar esse Deus criador, esse Deus sustentador. Ao longo das Escrituras, nós vamos ver um Deus que é pessoal e relacional, Deus que chama homens para trabalhar com Noé, Deus chama Moisés, Deus chama Davi, e todos esses homens são homens históricos e reais, né? Apontam para uma realidade maior do que a deles mesmos, e chega um momento que a Bíblia vai chamar de... esqueci a expressão agora, me desculpa, é a plenitude dos tempos, né? A encarnação de Jesus, né? Ali se inicia o fim dos tempos, né? Perdão, os últimos dias. Os últimos dias se iniciam na encarnação de Jesus. Não consegui te ouvir, cortou. Desde os dias de Cristo na Terra já são os últimos dias. A gente tem que separar, né? Últimos dias de fim dos tempos, né? Eu acredito que os últimos dias é o momento da encarnação de Cristo até o início da tribulação, e o fim dos tempos se inicia com a manifestação do anticristo, né? E a Bíblia chama esse tempo que Jesus vem de plenitude dos tempos, né? E ali há a obra redentora de Cristo, há a obra salvífica de Cristo. Jesus, ele obedece a Deus. Jesus faz totalmente diferente de Adão. Adão se rebela contra Deus, Adão peca contra Deus, Adão se esconde de Deus, Adão se auto-justifica, Adão expõe a sua esposa. Jesus obedece a Deus,
Jesus é exposto por obediência a Deus, Jesus se entrega por amor à sua esposa, né? Que eu acredito que essa tradução noiva ela é um pouco equivocada, a igreja é a esposa de Cristo, porque no relacionamento de um judeu não há noivado, só há casamento, né? Então, na primeira vinda ele vem e paga, né? Ele compra o dote, né? Ele paga o dote, ele compra. Sim. Então, se ele comprou, por mais que ainda não teve a festa, nós já somos dele, nós somos a esposa dele. Nos comprou com o seu sangue. Então, ele nos compra com o seu sangue, ele nos purifica, nos santifica, com meio do seu sacrifício, ele separa um povo exclusivo para Deus, né? Só que a gente não pode parar aí. O problema é que muitos de nós pensamos que o evangelho ele é só cruciforme. O evangelho só tem a ver com Jesus te ama. E não tem muito a ver somente com isso, né? O evangelho não é só Jesus te ama. O evangelho não é só Jesus pregado na cruz, né? O cachorro entrou aqui. Isso. Se você não prega, completa. Você tem que pregar que ele vai vir, né? Primeiro ele vem como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão, né? Isso aí. E para mim não esquecer, o que eu acho muito interessante é que toda essa treta que aconteceu na Terra já tinha sido pensada a redenção. Imagina o Pai, o Filho e o Espírito modelando Adão, tocando na sujeira do barro. O Deus Todo-Poderoso sujou as mãos, criou o homem, soprou vida, já sabendo que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Já tinha uma treta, uma conversa lá, que eu acho que Isaías entrou no meio da conversa no momento espiritual, né? Que ele fala, quem irá por nós, né? Quem há de ir por nós? Às vezes ele entrou na conversa de Deus. A Bíblia é meio dark, né? Tu vê essa série, Dark? Não. Quem vê Dark vai entender o que eu tô falando, cara. Porque a Bíblia é meio dark, né? O cara, ele entra no meio do tempo, né? É atemporal. É atemporal. É igual Jesus, João, né? É igual João, né? João entrando na sala do trono, né? Aí ele vê o pai assentado, né? Aí vê lá o selo, né? E ele pergunta, quem é digno de desatar o selo? Aí ele começa a chorar, né? Desesperado, porque não é achado ninguém de... Aí o que acontece? O que acontece? Jesus entra naquele momento na sala do trono. Então, tipo assim, esse momento é o momento que Jesus ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, ele entrou na sala do trono, então João voltou no passado, então é uma mistura ali de coisa. É atemporal, mano. Deus escolhe que momento que ele vai se revelar e como ele quer. Ele é Deus, pô. A gente Deus tá vendo encapsular Deus. Deus nesse momento ele está vendo Moisés abrindo o mar vermelho, nesse momento Deus está vendo Adão ali pecando, Deus está vendo Davi matando Golias, está vendo a gente aqui conversando e Jesus voltando. Mano, Deus está fora, né? Deus está fora do espaço-tempo, né? Não dá para... Na realidade, nós nos rendemos. Esse é o nosso papel. Passar a eternidade conhecendo. Um dia perguntaram para o John Piper assim, o que você acredita que como vai ser a eternidade em relação a conhecer a Deus, né? Aí falou assim, tenta imaginar o Monte Everest. E de 1000 e 1000 anos, um pica-pau vai lá e dá uma picada lá no monte. Então, quanto tempo vai durar para que o pica-pau consiga derreter todo o gelo? É isso, meu amigo. Eternidade. É a eternidade, amigo, de conhecer a Deus. Então, eu acredito muito nisso, sabe, amigo? De nós não condicionarmos a nossa pregação em um momento específico da Bíblia, em uma porção específica da Bíblia, e denominar isso de evangelho, porque não é. O evangelho, ele é o centro da Bíblia. O evangelho é a linha tênue da Bíblia. Volta aí. Cortou? Eu acredito que nós devamos trazer isso para a nossa pregação, para o nosso ensino, pregar mais sobre o evangelho, porque você pode pregar a Bíblia e não pregar o evangelho, porque o evangelho é o tema central da Bíblia. A Bíblia é dividida em atos, mas o tema central da Bíblia é o evangelho. E eu preciso pregar o evangelho em sua forma completa, né? E eu não posso isentar alguns pontos importantes. Eu tenho que pregar sim, cara, que Jesus ama, que Jesus ele salvou, que Jesus ele morreu, mas não acaba aí. Ele ressuscitou, ele em breve vai voltar,
ele vai redimir a criação, ele vai limpar a criação, nós iremos trabalhar com ele, né? Por isso que eu creio que a manifestação dos filhos de Deus não é movimentação evangelística, não é reunião na praça. A manifestação dos filhos de Deus não está acontecendo agora. E tem gente que acha que evangelismo é tu ir ali e passar pelo lugar e gritar Jesus te ama, vai todo mundo. Eu acho que evangelismo eficaz é Filipe com eunuco. Eu falei isso ontem, pô. Ele chega do nada aí, o evangelista ele é entrão mesmo. Ele entende o que você lê? Tu entende? Não, eu não sei, não. Já batizo o cara, o Gil Marreta. Aquilo ali. Eu oro por evangelistas assim, cara, que pregam o evangelho completo. Estevão, né, cara? Estevão, né? Diante ali daqueles judeus ali, pregou o evangelho completo. Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele prega o evangelho completo. Ele não prega, não, Jesus morreu e ama vocês. Não, meu amigo, ele é o descendente de Davi. Ele vai voltar. Ele não é só um varão aprovado por Deus. Ele não é só um profeta que fez milagres. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está voltando. E ele vai voltar para reinar. Então, eu acredito que o evangelho não é Jesus te ama, nem que Jesus está com saudade de você. Você pode ter o seu modelo aí. Eles são só, como eu vou dizer, para a gente não ferir ninguém, mas isso são só modos da gente querer expressar o amor de Deus, sabe? Eu acredito, cara, de uma forma mais técnica. Jesus falou que era para a gente evangelizar e fazer discípulos. Isso aí. E quando ele deu o id, ele não mandou, fala Jesus te ama, ele falou, meu irmão, id, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, seja salvo. E o id está no gerúndio. Indo, né? Ali, flexionando, tudo indo, ando. Então, aonde eu for andando, aonde que eu estiver passeando, qualquer lugar que eu estiver rodando, aonde que eu estiver indo, estou pregando. Para pregar o evangelho, entendeu? Eu creio. Fora de tempo. Eu creio. E você precisa usar palavras para isso, né? O pessoal parafraseia muito Santo Agostinho quando ele fala prega o evangelho, se possível for, use palavras. Eu tenho que discordar de Agostinho nessa parte. Não tem como pregar o evangelho. Eu pensei que era de um pessoal que faz obra missionária. Eu falei isso com feitosa. Falei, mano, os caras estão de poesia, prega evangelho se precisa falar alguma coisa. Falei, irmão, você é louco, velho. Paulo fala, prega a tempo, é fora de tempo. Que parada é essa? Isso é até antibíblico. Romantizando, porque eu acho que Agostinho está falando do sacerdócio de todos os santos, né? Mas enfim. Ali ele estava falando de ter uma vida para depois anunciar essa vida. Se você não tem uma vida, como é que você anuncia? Eu acho que a gente precisa diferenciar duas coisas que caminham juntas, que tem a ver com mandato cultural e grande comissão. Entende? Mandato cultural é uma coisa, grande comissão é outra. Elas caminham juntas, mas são coisas distintas. O cara pensa, então eu só vou ser um bom pai e não vou precisar pregar para ninguém? Não, cala a boca, isso está errado. Você tem que pregar. Entendeu? Também não adianta você também pregar e não ser um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Você tem que ter, o mandato cultural é a partir de uma mente redimida. É uma vida sacerdotal. Tudo Exatamente. que eu faço é para a glória de Deus. É o sacerdócio de todos os santos. Tudo que eu faço está envolvido com a glória de Deus. É para a glória de Deus. Mas isso não pode te isentar de pregar o evangelho. O cara é um cara... Então... Romanos fala, como que ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Meu Deus, gente. Tem que pregar, né? Tá na Bíblia! Tá na Bíblia. Então, assim, eu acredito muito nisso. Acredito que o Espírito Santo está preparando a sua igreja para ela ser mais ativa na pregação. Particularmente na nossa comunidade, a gente está gastando tempo com isso. Sabe, cara, uma coisa que a gente tem feito, a gente está batendo na tecla, assim, repetindo e repetindo, e repetindo, e revisando, e voltando, e fazendo de novo, e falando de novo. Se for necessário não terminar hoje a aula, para a gente falar sobre cada detalhe, a gente não vai terminar, a gente quer ter isso implantado na mente e no coração dos irmãos, a fim de que todos possam se desenvolver e participar da obra do ministério, né? Então, eu acredito que há esse convite para nós pregarmos o evangelho completo.
Aí você não vai pregar o evangelho completo se você não tem uma cosmovisão bíblica, se você não conhece a sua Bíblia. Cara, eu vejo Deus parando a gente como os dias de Maria mesmo, sabe? São dias de ouvir o que Jesus está falando. Amém. Né? E eu creio que isso tem a ver com o que Jesus está falando, o evangelho completo. Entendeu? Por muito tempo a gente dava pinceladas no evangelho, achava. Por isso que o corpo virou esse Frankenstein, tá ligado? Aqui eu com temor vou falar isso, né, cara? Uhum. Eu quero ver quem vai ser o primeiro homem corajoso a desungir as pessoas que ele ungiu fora do tempo ou fora da unção de Deus, que chamou os outros de apóstolos. Eu quero saber qual o primeiro pastor, estou fazendo um convite ao Brasil, qual o primeiro pastor vai ter coragem de falar: eu ungi ele fora do tempo, eu ungi ele de forma errada, eu ungi com segundas intenções, eu ungi ele apóstolo, pastor por dinheiro, evangelista fora errado. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajoso a denunciar o próprio pecado no altar. E aí foi aquilo que o Luiz Hermínio fala, né, cara? Quando você vai lá e conserta, anuncia o seu próprio pecado, talvez o povo vá embora, mas Deus volta. Isso é bom, né? Sem Deus, volta. né? Nós queremos que Deus volte, mano. Desde que é Deus, né? Isso é bom, né? Porque as pessoas ficam em segundo plano, né? Deus, né? Deus é o foco, né? São as pessoas, né? Isso que você falou é muito massa, cara. Porque, por exemplo, eu me lembro de uma época se enfatizou muito o ensino sobre os 5 ministérios, né? Aí você se lembra que tinha aquelas filas? Quem aqui acha que é profeta fica aqui. Aí quem é evangelista fica aqui. Aí quem é profeta? E, tipo assim, ninguém era nada, né, cara? Então, assim, isso é muito complicado, cara, porque o cara quer ter os 5 ministérios na sua igreja e os 5 ministérios, cara, é para o corpo, não é para a congregação, entende? O que a congregação precisa é de presbítero, é de diácono, entende? Mas 5 ministérios... Mateus 18. Exatamente. Corrigir o funcionamento de como exorta os irmãos. Exatamente, cara. Então, a igreja local, ela precisa de presbíteros e diáconos. Por isso que hoje, particularmente, assim, eu nunca ordenei ninguém na minha comunidade. O que nós temos aqui são 3 supervisores, são 3 homens, dons, sim, homens que Deus levantou. E dá uma trava aí. Vai lá. Voltou? Voltou? Então, nós temos aqui 3 homens que estão sendo preparados, né, ali no serviço, no trabalho, na pregação, no discipulado, no aconselhamento. Mas eu ainda não ordenei ninguém, a gente vai fazer 4 anos. Porque Paulo fala isso para Timóteo, né? Não se apresse em pôr as mãos. Entende? Não é verdade? Então, assim, a gente não tem que ficar ordenando, a gente não ordena, assim, eu não vejo na Bíblia a ordenação de ministérios. Eu vejo a ordenação de presbíteros e diáconos. Porque o dom, você nasce com esse dom, né? Você nasceu assim, você nasceu pastor, você vai desenvolver, mas você nasceu. Mas governo da igreja, liderança da igreja. Então, por exemplo, talvez, eu nunca vou ordenar um profeta aqui na base, mas vai ter um cara que naturalmente a igreja vai reconhecer que ele é um profeta. O Felipe, que a gente mencionou aqui, que veio de Rio das Ostras, entende? O Felipe, que a gente mencionou aqui, que veio de Rio das Ostras, que caminha aqui comigo, é um desses supervisores. Eu nunca ordenei o Felipe a evangelista, mas naturalmente todos da comunidade reconhecem o Felipe como evangelista, pela sua forma de pregar, pela sua atuação, por aquilo que queima no coração dele. Então eu não preciso, as pessoas já falam, Felipe, o evangelista, entende? Tem o Leonardo também. O Leonardo é um supervisor. Eu nunca ordenei o Leonardo a pastor, mas o pessoal olha o Leonardo pregar, o Leonardo aconselhar. Caraca, o Leonardo é um pastor. Então os dons, eles fluem naturalmente. Você não tem que ficar entrando em fila, você não tem que achar nada. E assim, eu vejo uma forçação de barra que aconteceu porque a galera começou a roda agora, umas 2 décadas passadas,
sobre os 5 ministérios, entendeu? Sim. Começou a se enfatizar mais nos anos 80 mesmo. E, cara, isso é muito complicado. Voltou. Evangelho, né? Mesmo. A Bíblia sem o Evangelho tem mais de, acho que é 8 mil religiões. A Bíblia sem o Evangelho, meu irmão, é uma desgraça. Sim. Já dizia Caio Fábio, né, cara? Você faz da... Eu tinha um professor de hermenêutica que ele falava isso, cara. Que você pode fazer muita coisa com a Bíblia aberta, só que mal intencionado. Ó, Entende? por isso que eu até falei que o Evangelho não são segundas intenções, é a primeira. Exatamente. É como se Deus não pensasse 2 vezes. Eu vou salvar, meu cara, irmão, a gente precisa olhar para o Evangelho como uma mensagem. Por exemplo, você já percebeu? Eu não sou contra a ação social, não. Não sou contra entregar comida para morador de rua. Não sou contra nada do que é no âmbito social. Não sou contra. Mas isso não é evangelho. Não é. Mas você já parou para pensar? Se você tira a foto, o cara entregando uma quentinha para o morador de rua, o que o cara comenta? Isso é o evangelho. Né? Como se o evangelho fosse uma postura moral. E o evangelho não é. O evangelho é uma mensagem. Isso. Porque significa boas novas. Evangelho significa boas Então, novas. o evangelho é uma... O que é praticável é a lei. Eu não tenho que praticar o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho. O que eu tenho que praticar é a lei. Aí, ó. E a nossa lei está lá em Mateus 5, 6 e 7. Entende? Mateus 5, 6 e 7. Jesus, como um bom rabino, interpretou a lei. E a interpretação de Jesus da lei, da Torá, é Mateus 5, 6 e 7. É aquilo ali que eu tenho que buscar praticar. O evangelho eu tenho que buscar anunciar. Isso. Por isso que não dá para ficar de boca fechada, né, meu irmão? Como não dá, meu. Tá doido. Não dá, mano. Não dá. Até porque queima no coração. É como o Jeremias que quis ficar quieto por um momento, não falar do Senhor, e aquilo ardia como fogo nele. Não dá, mano. Não dá. Existe um fogo que queima dentro de mim que é mais forte do que eu, mano. Exatamente. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, né? Paulo fala isso, né, cara? E ele fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação, né? Tanto do judeu quanto do grego. Aquele que crê. Amigo, é nisso que a gente está envolvido. Eu acredito que, pelo menos para mim, é o que o Espírito Santo tem me enfatizado. Eu tenho buscado ensinar isso primeiramente para a minha comunidade. Sirvo também algumas outras, converso isso com amigos. Mas eu creio que nós precisamos resgatar esse entendimento de pregar o evangelho por completo. Amém. Você quer encerrar? Quer continuar? Para mim, eu tô faz. Amigo, eu vou ser sincero, eu tenho um chá de bebê ainda para ir hoje. De um grande amigo. Então vamos fazer um encerramento aqui, pô, da melhor forma. Mas eu amei, cara, esse tempo aqui. Eu tô orando eu tô igual o Paulo falando para Timóteo, né? Traga-me Marcos. Eu quero logo, não é que eu sou Paulo não, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas eu quero ver, né, cara? Quero estar junto. E se Deus quiser, com tudo isso passar, a gente vai ter esse tempo junto. No nome de Jesus, cara. A vitória tem sabor de mel, pá. Isso aí. Fazer um churrasco. Isso não é o evangelho, mas é bom. E fazer um churrasco, fazer um hambúrguer. Eu gosto muito disso. Uma comunhão, pô. Muito bom. Amém. Manão, ó, eu só falar por alto aqui, a gente fazer o fechamento logo assim que a gente falou de João 1 ali, e aí a gente falou, Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele fala que se não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Jesus fala que aquele que não for como criança também não vai ser, fala sobre humildade, e a gente está anunciando esse rei que está voltando. Eu queria só dar essa pincelada sobre o reino de Deus, porque o evangelho completo começa na criação, queda, redenção e o poderoso restauração. Voltando, mano. Restauração
e a chegada do poderoso chefão, que é Jesus. É a pregação do reino vindouro, né? Isso. Eu acredito que se culmina aí, né? No descendente de Davi, né? O descendente da mulher que foi prometido por Deus. Então, eu acredito que nós precisamos enfatizar isso. Pregar a volta de Jesus. Pregar, Jesus vai vir para julgar vivos e mortos. Nós devemos, como eu falei, o Espírito Santo está enfatizando isso à igreja. Deus tem levantado gente preparada para falar sobre isso. Eu, de verdade, não sou o cara mais adequado para ensinar escatologia. Estou Não, buscando ensinar, mas estou tô aqui. estudando. Mas eu creio que Deus tem levantado homens como o próprio Fábio, que hoje é o cara que tem me mentoreado, como o Ângelo, né? O Victor Vieira, Leandro Vieira. Assim, na nossa nação, Aldair Queiroz, na nossa nação tem uma galera muito boa. Esses caras são mais referentes, né? São mais conhecidos, como muitos outros também. Eu tenho um amigo que é um presbítero em Salvador, o Daniel Vieira, que para mim é um dos caras que mais fala bem sobre escatologia. Eu acredito que você não prega o evangelho se você não prega que Jesus está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Se você não prega que ele está voltando... A única coisa que eu penso é que quando Jesus se submete ao batismo de João, e aí depois sai anunciando, arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, algumas coisas que eu já entendi, penso eu que seja pequenas realidades do reino através da sua igreja, através de nós, como curas e milagres que Jesus fazia. Isso está anunciando o reino que ainda vai ser estabelecido quando ele voltar. Não tem reino de Deus agora, o pessoal falava de reino de Deus, é galera com barba grande, a galera do reino. Você lembra? Tatuado, de bermuda, né? Não é reino. Não é o reino, não. Também. Então, resumindo, é que o rei vai voltar, né? O judeu... Assim, uma coisa tem que ficar clara, é que a nossa missão como igreja não é de estabelecer o reino. A nossa missão é pregar. Isso. Nós somos arautos. Nós fomos enviados para pregar. Nós estamos pregando o ano aceitável do Senhor. Nós estamos pregando, mas também estamos pregando sobre o dia da vingança. Então, a nossa mensagem é pregar, anunciar. Quem estabelece é o próprio rei. Só quando Jesus vier que ele vai estabelecer o reino de Deus. Por isso que eu não acredito em teologia dos 7 montes, nem nada dessas coisas furadas aí, não. Entendi. Não vamos aprofundar. Primeira treta aí no final. Ó, amei estar com você. Eu também, amigo. Busca aí outros caras, igual o Tadeu falou. Ângelo Basso, Vitor Vieira, o Fábio Coelho. A galera aí que é mais amadurecida, né? Não, a única coisa que eu senti que era pra gente dar uma pincelada nessas coisas, entendeu? Falar que Jesus está voltando, o rei está vindo, né? E a qualidade também da pergunta define a qualidade da conversão. Até quando eu vou falar para a galera, você quer entregar sua vida, né? Devolver a sua vida para Jesus como seu único Senhor, Salvador. Senhor fala de ser Senhor seu, né? Senhorio, né? Você escravo de Cristo. Ele não vai só te salvar, ele vai ser seu Senhor, seu rei. Então, a qualidade da pergunta define a qualidade da conversão. E o Senhor vem antes do Salvador, né? Isso. Ele é Senhor e Salvador, né? Primeiro ele governa, depois ele salva, né? O Principado está aqui no... Não há salvação sem senhorio, né, cara? O cara fala que é salvo, mas a vida, quem manda na vida dele é ele, né? Aí não tem senhorio. O escolhido não tem escolha, né? Que dizem, né? Tem não, amigo. Tem não. Aceita que dói menos. Vamos submeter. E, ó, prazeraço, mano. Muito beijo obrigado, também, amigo. De coração. Quero te ver, te dar um abraço, dar uma olhada contigo, comungar aí do que você carrega. E se a gente se esbarra aí ou na internet novamente aí futuramente, ou eu pego a passagem boa. Cara, eu queria muito te encorajar. Eu acredito que as pessoas confundem futilidade com necessidade. E a internet não é fútil, ela é necessária. Então eu quero muito te encorajar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de conteúdo. Como uma voz evangelística, né?
Eu acredito que a internet é um campo missionário. E eu oro para que Deus te dê criatividade, sabedoria e recurso para que você seja... Cara, tem tanta gente na internet falando besteira, ensinando coisa errada, buscando like, buscando prestígio. Eu oro para que Deus te levante, cara, como um arauto do reino dele na internet, para pessoas que estão distantes. Deus parou o mundo, parou os aviões, parou as transições, mas a internet está aqui e a gente pode pregar o evangelho por meio da internet. E eu acredito que você é um cara que Deus está levantando nesse tempo para não pregar uma palavra modinha, uma palavra que vai agradar o coração dos homens, mas uma palavra que salva, uma palavra que redime. E eu oro para que, de fato, cara, você seja encorajado, porque eu sei que você não queria isso, mas foi Deus que colocou isso no seu coração, você está aqui obedecendo. Eu honro isso, sou grato por estar participando disso e quero te encorajar, de verdade. Quero encorajar você a continuar. Sobe esses vídeos para o YouTube, faz um canal no YouTube, grava vídeo, edita, que Deus te dê um bom editor de vídeos e que as pessoas ouçam o que está no seu coração, meu amigo. Tá bem? Você é um cara que Deus tem no seu coração. Amém? Pô, mano, vai ficar fazendo eu chorar em público aí, mano. Você é um querido, amigo. Cara, te amo e sei lá, mano, é isso aí. Te amo. Quando tudo isso passar, vem fazer uma visita a gente aqui, vem pregar, ensinar a gente aqui também. Por favor. Tá doido, mano? Você é louco, ó. Beijão no coração, mano. Um beijo, amigo. Ó, abençoa, manda um beijo pra comunidade, né? A base ministerial, né? Comunidade. Casa Ministerial Base. Manda um beijo aí pra eles aí. Pode deixar. E vai ser top. Tá bem, amigo. Topzera. Amém. Mano, obrigado. Eu que agradeço. Isso, acredito que a igreja vai avançar nesses dias. Quanto maior o nível de treva, maior o nível de luz. E em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós somos o corpo místico de Cristo e a gente vai avançar, mano. Eu creio. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Vão não. Nós estamos atacando nessa batalha. Amém, amigo? Amém. Fechou. Um beijo. Junto, Marão.